Bom dia, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante, que está presente na vida de todos nós. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer se a escola da gente, ela está localizada numa área urbana ou numa área rural? E vocês moram onde? Na área urbana ou na área rural? Ah, muito legal saber da experiência de vocês. É isso. Hoje a gente vai dar início a uma sequência de várias aulas que a gente vai falar sobre área urbana e área rural. A gente vai conversar sobre vários aspectos delas. Antes disso, eu vou apresentar para vocês um vídeo bem curtinho para vocês assistirem, depois a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Agora que a gente já assistiu o vídeo, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá. Repararam nas imagens e no que foi falado no vídeo? Existem ruas naqueles espaços que nós vimos? Como é que essas ruas são? E tem vegetação nos dois espaços? Como é que é essa vegetação no meio urbano e no meio rural? E moradia? Vocês viram casas, vocês viram moradias nesses espaços? Como é que são cada uma? Como é que são as pessoas ou os grupos que residem nessas áreas? Vocês conseguem me falar? Legal. Eu vou mostrar agora umas imagens para vocês para a gente conversar sobre elas, tá bom? Pera aí. A agricultura e a pecuária, como vocês podem ver, elas se desenvolveram ao longo dos anos na história da humanidade. Elas foram a base de formação das primeiras civilizações. Antes da agricultura e da pecuária, os grupos viajavam pelas regiões. Eles eram conhecidos como nômades. Eles não se fixavam em nenhum lugar. Eles iam viajando, eles viajavam pelos lugares, né? Colhiam grãos, caçavam os animais que ali estavam disponíveis, que viviam por ali. E depois que os grãos acabavam e os animais também estavam escassos, os grupos nômades, se deslocavam para outros lugares. Foi quando, depois de muito tempo, eles começaram a plantar, começam a se fixar em uma região e começam a domesticar os animais. Os primeiros animais domesticados foram os porcos, as ovelhas e os bois. Foi através da agricultura e da criação desses animais que esses grupos que se instalaram nesses lugares começaram a desenvolver as primeiras aldeias, posteriormente deram origem às primeiras cidades, além de aumentar a população. Porque como você está numa região, a comida é abundante, então podem ter mais pessoas naquele grupo. E isso tem muitos, muitos anos. Já com o tempo, a sociedade vai evoluindo, as coisas vão melhorando, e aí vem a Revolução Industrial. Entre o século ali, finalzinho do século XVIII e início do século XIX, isso tem mais ou menos uns 250 anos, vem o desenvolvimento das máquinas, e aí o trabalho das pessoas muda totalmente. Acontecem várias transformações nas fazendas e nas cidades. Também transformam toda a sociedade. Antes das máquinas, um sapateiro levava 40 dias, 60 dias para criar um sapato. Ele mesmo construía, cortava e fazia todo o processo manualmente. Com a máquina, cada pessoa pode fazer uma parte, pode costurar com a máquina de uma forma muito mais rápida. Isso leva muito menos tempo, a gente consegue produzir muito mais, cria muito mais emprego. E aí a gente gera um outro problema, porque as pessoas que estavam nos campos, elas ainda não acessavam essas máquinas, elas ainda tinham trabalhos muito pesados. Então começa a migração da área rural para a área urbana. As pessoas começam a se movimentar e aí também começam alguns problemas nas cidades. Eu vou apresentar para vocês algumas imagens e eu quero que vocês me apontem, me mostrem ali as mudanças que aconteceram no meio físico, no meio social e no meio cultural desses lugares. Então, eu vou trazer duas imagens diferentes e eu quero que vocês me apontem e a gente vai conversando sobre todas elas, tá bom? Então, eu vou mostrar uma sequência de imagens e já a gente volta a conversar. Vocês viram, pessoal, como pode ser muito diferente a área urbana e a área rural? As duas têm aspectos positivos e negativos, e as duas têm culturas diferentes. A área rural ainda preserva muito a sua cultura. A gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas. Eu agora quero que vocês me apontem, eu vou mostrar outras imagens, e eu quero que vocês me apontem os problemas e as vantagens trazidas pelo crescimento das áreas urbanas e pelo crescimento das áreas rurais.
Eu vou anotar o que vocês falarem, tá? A gente vai conversar depois, porque eu quero que vocês copiem também no texto. Mas antes eu vou passar para vocês, a gente vai conversar e daí depois vocês vão copiar, tá bom? Viu tanto de coisa que a gente aprendeu hoje, pessoal? Vocês viram sobre as novas palavras, sobre alguns problemas que a gente às vezes não percebe e algumas vantagens também que a gente não sabe, né, de cada uma das regiões. Eu vou pedir para vocês anotarem, porque na próxima aula a gente vai retomar o tema, a gente vai voltar com novos conhecimentos, tá bom? O que vocês acharam da aula? O que vocês aprenderam? Isso aí, obrigada, gente. Um bom dia para vocês e até a próxima.